O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete. Os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos então caminhando para o nosso fim de ano litúrgico. Apenas 6 domingos nos separam do fim do ano litúrgico. E a cada domingo nós então somos enriquecidos com a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida para nos ajudar a poder como compreender e viver essa palavra, trazendo ela para a nossa vida, o nosso dia a dia. E para isso, já há 3 domingos nós estamos então buscando entender, segundo o Evangelho de São Mateus, o significado do reino dos céus. Hoje, mais uma vez, pela 3ª vez, também Mateus se dirige aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, que são justamente aqueles que eram chamados por primeiro para poder então promover esse encontro de Deus com o ser humano, de poder então favorecer as pessoas, de poder encontrar sentido para a sua vida. E infelizmente não encontravam neles, na religião da sua época, do seu tempo, essa oportunidade, esse relacionamento, essa aproximação de Deus com o povo. E os anciãos do povo são aqueles que então eram latifundiários, os donos de terra, os grandes do tempo, pessoas então politicamente falando, pessoas favorecidas na sua época. Então Jesus vai ao encontro e diz para eles justamente para que eles possam compreender o reino de Deus e a sua dimensão. E assim hoje, meus queridos amados irmãos, nós temos a oportunidade de poder então buscar entender o reino de Deus também, mais uma vez, segundo o Evangelho de São Mateus. E Mateus vai nos ajudar a poder compreender o reino de Deus como um reino de justiça. E que tipo de justiça é essa que então Deus espera? Ora, pessoas então que ajam segundo a vontade de Deus, que ali não se favoreça, mas que possa promover então o bem-estar, a vida para todas as pessoas, a dignidade do ser humano. Esse é o reino de justiça, a qual então Mateus ele trabalha no seu Evangelho, e que nós então somos convidados a entender o reino de Deus nessa dimensão, nessa dinâmica. E assim então, essa justiça também se dá através de um banquete. Por quê? O banquete, e principalmente na cultura judaica, na época que Jesus está vivendo, aqueles que sentavam à mesa com as pessoas eram pessoas próximas. Por quê? Como nas nossas famílias, nós não chamamos pessoas que nós não conhecemos, para poder então entrar e vir almoçar na nossa casa. Nós convidamos pessoas próximas, pessoas conhecidas, ou que estamos nos aproximando delas. Então, por quê?
A mesa, ela tem um caráter de comunhão, de unidade. E assim, então, eles não chamavam quem fosse próximo, ou melhor dizendo, quem fosse distante deles, pessoas desconhecidas, eles não convidavam para esse banquete. Então, o reino de Deus é conhecido, nesse banquete, onde as pessoas então geram e estabelecem comunhão, mas onde então o grande diferencial que Jesus apresenta é justamente que todos são chamados a esse banquete. Ninguém fica de fora dele. Não precisa ter vínculo sanguíneo, não precisa ter ali um convite, não. Basta querer se aproximar, buscar, querer estar junto, gerar comunhão. Esse então pode se assentar a esse banquete no reino de Deus. E assim então, nós temos duas palavras de hoje. A primeira leitura, juntamente com o Evangelho, que vai nos falar justamente desse banquete. Mas o Evangelho, já que estamos nele, vamos ficar nele ainda. O Evangelho nos fala justamente, desse banquete, onde então ele foi preparado para o casamento de um filho, ou seja, um patrão estava preparando o casamento do seu filho, e ali preparou tudo do mais belo, saboroso, e mandou chamar os convidados. Mas imaginem, isso analisando segundo a nossa forma, a nossa maneira de pensar. Quando nós convidamos alguém para poder ir jantar conosco, para poder ir a uma festa de aniversário, de casamento, seja qual for a comemoração, quando essa pessoa não vai, a gente se sente bem? Claro que não. A gente fica triste, poxa, mas fulano não veio, mas cicrano não veio, mas por quê? Ele falou que viria, o que aconteceu com ele? E logo buscamos então entender o porquê. É um trânsito, é um acidente, é alguma coisa que aconteceu. Então, quando nós convidamos pessoas e as pessoas não vêm, nós ficamos chateados, tristes. Agora, imagine nós então olhando para esse evangelho na lógica de que esse dono da festa, que preparou essa festa, é Deus Pai, que enviou o seu Filho para casar com a humanidade. E assim, esses convidados não quiseram vir. Uns disseram: eu vou para o meu comércio. Hoje eu tenho um compromisso. Hoje estou cansado. Hoje isso. E tantas desculpas que inventaram para não ir a esse casamento. Então, com certeza, esse dono da festa, ele mandou até mesmo, publicar: olha só, digam para eles que eu fiz um churrasco, matei um boi cevado, aquele bem preparado, e a festa vai ter então cantor internacional, vai ser isso, aquilo, outro, vai ser uma belíssima festa. Ou seja, tudo para poder atrair as pessoas, para poder fazer presente na festa. Mas mesmo assim, eles não quiseram ir. E olha só, se não bastasse isso, Mateus então ele se utiliza, vai dizer aí que alguns deles agarraram os empregados e ainda mataram os empregados. Se não bastasse, não quiserem ir, ainda tiram a vida daqueles que então estavam trabalhando, servindo. Então, queridos amados irmãos, esse evangelho de hoje, ele então vem ao nosso encontro para poder ajudar a entender o reino de Deus como esse banquete, onde então os judeus foram os primeiros convidados. Foram chamados para essa grande banquete e essa festa maravilhosa que Deus preparou, mas eles não quiseram ir porque estão preocupados no seu próprio interesse, de se manter no seu poder, de poder então se preocupar com outras coisas, mas não se interessaram de poder então participar dessa festa, a qual então o próprio Deus ele está presente. E o pior de tudo, eles não entraram e não permitiam as pessoas que queriam ir para que pudessem adentrar. É justamente isso que nós então acompanhamos e ouvimos esse evangelho narrado por São Mateus. Mas aí nós podemos então abrir um parênteses e ir para a primeira leitura de hoje do livro do profeta Isaías. Isaías também nos fala desse banquete. Mas olha só, Isaías vai dizer que, primeiramente, o Senhor dos exércitos dará então, neste monte, ou seja, monte na Bíblia é lugar de encontro com Deus. E ali então ele vai dar esse grande banquete, preparado com ricas iguarias, vinho bom,
saboroso, agradável. Esse Deus então está preparando essa festa para essas pessoas que estão sofrendo, que estão ali sem esperança, sem perspectiva de vida. Mas esse texto de hoje é difícil até mesmo os estudiosos eles encontraram dificuldade de entender esse texto. Por quê? Eles não sabem se esse texto está falando antes do exílio, depois do exílio, mas não importa. O que importa é que Deus sempre prepara um banquete para poder estar próximo do ser humano, para se relacionar com o ser humano. Essa é a vontade de Deus. Os nossos primeiros pais do paraíso, Adão e Eva, eles então se afastaram do paraíso, porque preferiram trilhar outros caminhos, seguir os seus objetivos, os seus planos, os seus desejos, e romper essa comunhão com Deus. Mas Deus jamais então deixou de poder novamente estabelecer essa comunhão com a humanidade. E das mais variadas formas, Ele então busca estar sempre presente com o ser humano, porque Deus, Ele é feliz ao lado do ser humano, e Ele quer que todos venham participar desse banquete, que ninguém fique de fora. Mas, olhando para essa vontade de Deus, e esse convite que Ele faz para cada um de nós, qual a nossa resposta para esse chamado de Deus? Para poder estar presente nesse banquete. E olha só, esse banquete, como o salmista de hoje, ele nos convida, que com certeza ele experimentou, fez a experiência desse grande banquete, se alimentou nesse banquete. E ele nos convida então a permanecermos então na casa do Senhor, habitar ali eternamente. Essa deve ser a vontade do ser humano, porque é Deus então que nos preenche, nos cumula com ricas iguarias, a qual então Ele oferece para toda a humanidade. E assim então nós podemos banquetear. E é triste nós percebemos, porque o ser humano infelizmente vai buscando então, implorando, mendigando, alimentos, se banquetear com coisas humanas. E infelizmente alguns não querem dar, outros então não têm oportunidade, sendo que Deus nos dá de graça, se entrega de graça para cada um de nós, para que possamos fartar desse grande banquete, a qual Ele tem a oferecer para toda a humanidade. Então, voltando então para o finalzinho dessa primeira leitura de hoje, nós somos convidados também a poder fazer a experiência, dessa comunhão com Deus, porque olha só o que diz aí: esse é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Será que de fato nós temos confiado em Deus? Ou será que nós temos confiado em pessoas, autoridades, ídolos, ícones que nós vamos construindo? Em quem nós temos acreditado? Como salmista, nós somos convidados então para a experiência desse Deus que é um bom pastor também, que conduz nós enquanto ovelhas ao seu redil, a esse grande banquete, e quer nos fartar, enriquecer, mas é preciso confiar e acreditar nele, ir ao encontro dele. Assim como Paulo, na segunda leitura, fala para nós. Paulo vai dizer o seguinte na segunda leitura, olha, eu sei viver bem, tanto na pobreza, quanto na largueza, tanto nas situações boas, ruins. Eu aprendi a viver a minha fé em tudo confiando em Deus. Então esse é o caminho que nós também somos convidados a trilhar. Viver bem, seja na pobreza, na riqueza, seja na alegria, na tristeza, sempre é tempo de podermos então nos preencher de um Deus que não nos abandona, mas, como o próprio Paulo diz, olha só, ele vai dizer o seguinte: tudo posso naquele que me dá força. É Deus então que é a nossa força, não são pessoas, objetos. Tudo isso é descartável, ou seja, passa, é passageiro. Agora somente Deus permanece. Então é nele que nós devemos então colocar a nossa força, a nossa confiança, porque nele nós tudo podemos. E assim então podemos voltar para o Evangelho de hoje, onde então nós podemos perceber que mesmo assim o dono da festa ele não desiste, mesmo chamando aquelas pessoas que não quiseram ir, ele deixa de lado e diz o seguinte para os seus empregados: vamos fazer o seguinte então, a festa está preparada e eu não vou desperdiçar tudo aquilo que eu preparei. Ide às encruzilhadas. Encruzilhada aqui não é aquilo que nós pensamos,
de religião. Encruzilhada é as ruas, ou seja, poderíamos dizer hoje, vai lá na Cracolândia, vai lá na Praça da Sé, vai lá, no centro da cidade, onde ficam os irmãos que moram, habitam na rua. Vá lá, chame cada um deles, para que venham então banquetear conosco, se sentar na mesa, para podermos então estabelecer comunhão. E aí sim, os empregados foram e trouxeram várias pessoas, mas olha só como que Mateus provoca a gente. Ele vai dizer, olha só, ele foi lá, trouxeram maus e bons. Não trouxeram somente pessoas boas, porque se fosse, e aqui eu vou falar por mim, se fosse por mim, eu ia falar, procure as pessoas boas por aí e tragam elas. Os maus, não. Por quê? Faz parte da nossa humanidade. Aquilo que para o mundo, às vezes a gente nem conhece, nem sabe quem é as pessoas, e nós então acreditamos naquilo que nós vemos. Esse daí é um assassino, esse aí é um traficante, esse é isso, aquilo outro. Tudo isso nós usamos de desculpa para não permitir às pessoas de se adentrar e sentar nesse grande banquete. Então, é preciso de fato entender a lógica do banquete preparado pelo Senhor, para que nós possamos entender o reino de Deus, que o reino de Deus é para todos, maus e bons. Os bons já estão aqui, agora os maus precisam então também vir, para poder deixar de lado a sua maldade e deixar que novamente a bondade possa florir na sua vida, porque todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos pessoas boas, não somos pessoas más, não. A maldade vem porque nós vamos alimentando ela em nós. Então nós precisamos vencer esse caminho reverso e mudar essa situação, para poder também dar a oportunidade de permitir às pessoas que estão aí à margem da sociedade, para que venham também sentar nesse banquete, que é um banquete para todos. Por quê? Aqueles que foram convidados não quiseram, e Deus então faz questão de poder ter a todos, porque Ele é um Deus de todos, e não é Deus somente de um povo exclusivista, pessoas que têm condições, não, é um Deus também dos pobres, como nós cantamos o canto de entrada. Então, queridos amados irmãos, esse é o convite que a liturgia de hoje faz para cada um de nós, para que nós possamos então, nesse mês de outubro, mês das missões, que nós possamos então despertar para a missão. Mas para podermos sairmos em missão, é preciso nos prepararmos, é preciso entender aquilo que nós vamos anunciar, a quem nós vamos chamar, a quem nós somos enviados, para que nós possamos também chamar, convidar a todos para que venham também se sentar à mesa conosco, para poder saborear esse grande banquete, a qual então a Eucaristia é por excelência para cada um de nós, o banquete onde o próprio Deus se entrega como alimento, remédio para cada um de nós. Que nós possamos então vencer as nossas misérias, nossa pequenez, para que nós possamos então ouvir esse convite a esse Deus que nos convida e continua a convidar, para que nós possamos então sentar nesse grande banquete que Ele oferece para toda a humanidade, e ainda mais, trazer várias pessoas para que também essa sala, essa mesa esteja cheia. E é uma pena que hoje, nesse evangelho mais breve, ficamos então de fora uma parte, onde então nós temos que o dono da festa, ele entra e vai perceber uma das pessoas que estão ali na festa, mas que não estão com os trajes de festa. Isso é muito interessante também a gente poder então refletir, porque muitas pessoas que são chamados a poder então entrar nesse banquete, ou foram então chamados repentinamente e se fizeram presente, não têm condições porque não estão com os trajes de festa. E que traje é esse? O traje da justiça, o traje do amor, da paz. São pessoas então que muitas vezes adentram o banquete só para poder espiar, mas não com o desejo de mudar de vida, de melhorar, de se converter. Então estes infelizmente não podem ficar, e é por isso que ainda no evangelho mais longo vai dizer o seguinte: porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Porque infelizmente muitos no mundo de hoje não querem mudar de vida, querem permanecer no seu prazer, no seu pecado, no seu erro, porque aquilo está sendo bom para ele, mas está prejudicando o outro. E no reino de Deus isso é diferente, não pode continuar assim e não deve ser assim.
E que nós possamos então, queridos amados irmãos, possuir e nos vestir com os trajes de festa, de justiça, de paz, que nós possamos então despir de tudo aquilo que infelizmente não é traje de festa para o mundo, mas que nós possamos então vestir com aquela veste, de vitória, como nós temos lá no livro do Apocalipse, aqueles então que colocaram as vestes da paz, as vestes brancas. É essa veste que nós somos convidados então a vestir. E para isso nós iremos então construir um mundo mais justo, mais fraterno, mais solidário, e assim entenderemos o que é de fato o reino de Deus. Que Deus então nos dê força, nos anime, nos encoraje, para que nós possamos cada vez mais caminhar para poder então criar e principalmente gerar essa justiça no meio de nós. E assim o mundo será mais justo, mais fraterno, mais solidário. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.